Boa noite, igreja, graça e paz. É uma alegria imensa, amados, estar mais uma vez diante do altar do Senhor. A gente sobe aqui com muito temor e tremor, né? A responsabilidade é muito grande, mas Deus seja louvado. Nós adoramos ao Senhor, reconhecendo que é impressionante o amor de Deus pela nossa vida, né? Verdadeiramente, Deus nunca desiste de nós. E também entoamos, que da última vez que eu subi aqui, que se foi entoado mesmo louvor, eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer. Tens liberdade de agir e mover em mim. Deus, na verdade, todas as vezes que nos reunimos para adorar e invocar o nome dEle, Ele se faz presente. Mas nem sempre, infelizmente, Ele sai satisfeito, nem sempre Ele consegue alcançar todos os corações. Então, a barreira a ser quebrada é dentro de nós. Quando a gente olha aqui de cima, a gente vê todo mundo bonitinho. A gente, quando pensa em vir para a casa do Senhor, a gente vê a melhor roupa, a gente faz o melhor adorno. Mas não é isso que Deus está preocupado no momento. Quando Ele vê do alto a igreja de Cristo. O que Deus deseja falar aos nossos corações nessa noite é como estamos aqui dentro. Como está dentro de nós. Como nós estamos. E nós necessitamos da luz do Espírito Santo de Deus para que Ele nos mostre com clareza como realmente estamos, não como gostaríamos de estar, ou como pensamos que estamos. E, como sempre, às vezes o pastor pergunta, hoje ele não perguntou, eu falei, pastor, eu tomei a liberdade e botei alguns utensílios lá no altar. E aqui a gente vê alguns materiais. A gente vê o barro na sua forma homogênea, sem forma, o barro em si. Um vaso já formado, né, na sua essência. Um outro vaso totalmente adornado. Um outro mais bonito ainda, né, que parece dourado, parece ouro. Não sou artista não, Dani, mas foi eu que decorei. Estava no barro cru. E alguns cacos. E o Espírito Santo de Deus nos faz uma pergunta. Olhando esses utensílios, esses materiais, o que você gostaria de ser na casa do Senhor? O que você gostaria de ser? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler alguns versículos desse texto tão conhecido. Jeremias, capítulo 18. Amém, igreja? Diz o seguinte, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a tua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Essas palavras, esse acontecimento foi há milhares e milhares e milhares de anos atrás. E foi relacionado, essa metáfora é relacionada à relação de Deus para com a humanidade. Aqui especificamente para o povo de Israel, mas a palavra continua a mesma, porque o mesmo Espírito, o mesmo Deus nos fala para a igreja atual, para nós, igreja de hoje. Como barro nas mãos do oleiro. Eu orei muito ao Senhor do que estaria, o que falar para a igreja, o que está no seu coração. O Senhor, você vai falar o mesmo que vai ser para as crianças. Nós vamos daqui a um mês estar ministrando as nossas crianças. Barro nas mãos do oleiro. E aqui, como a gente já está vendo aqui, a gente vê o barro em si em diversos estágios, mas que o Espírito Santo de Deus tem a liberdade de quebrar toda a altivez, toda a dureza de coração e nos mostrar como realmente estamos. E aí sim, nos rendermos ao Senhor para que Ele venha conduzir-nos como barro maleáveis na mão do Senhor, dentro do propósito que Ele tem para a sua vida, para a minha vida e para a igreja. Amém, amados?
Então, barro nas mãos do oleiro é uma metáfora bíblica encontrada principalmente no livro de Jeremias, que descreve a relação entre Deus e a humanidade como a de um oleiro moldando o barro. Deus tudo Deus usava os recursos naturais, coisas simples, para trazer um ensinamento profundo para a nossa igreja. Acho que estou indo bem, né, pastor? O microfone. E não há nada, amados, não há nada que preocupa mais a Deus do que a nossa relação, no caso, humanidade e Deus. Porque Deus, Ele está sempre presente, Ele está sempre aberto em fazer e mover. Mas a preocupação maior é como nós nos encontramos. E Deus levou a Jeremias aí à casa do oleiro, que lá era muito comum, e mostrar todo aquele movimento. Quem já foi uma olaria sabe como que é, todo um processo para poder trazer uma palavra de exortação ao povo de Israel. Estava totalmente inerte e distante da presença de Deus. E assim, como o oleiro tem total controle sobre a forma e o destino do barro, Deus tem um controle sobre a forma e o destino de cada pessoa, de cada um de nós. A palavra de Deus, ela fala 4 tipos de vaso: o vaso de ouro, o vaso de prata, o vaso de madeira e o vaso de barro. Se a gente olhar, eu quero ser o de ouro. Eu quero ser o melhor. Esse parece aí que é bem melhor do que os outros inferiores. Barro, madeira. Mas desses 4 tipos que a Bíblia menciona, uns podem ser vaso para honra e outros podem ser para desonra. É esse o nosso questionamento nessa noite. O que temos sido? Vaso para honra e glória do nome do Senhor ou vaso para desonra? Então Deus, Ele tem um controle sobre a vida e o destino das pessoas. E quando fala no sentido do barro, é porque o barro é frágil. Ele é totalmente frágil e imperfeito. Que é assim que nós devemos ser na mão do Senhor. Frágeis e imperfeitos. Se a gente parar para pensar no ouro, ele parece ser muito um vaso de ouro mais resistente do que um vaso de barro, né? Muito mais do que um vaso de prata ou de madeira. Mas é assim que nós temos que nos apresentar diante do Senhor. Esse reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa total dependência de Deus, está inclinado ao que Ele deseja fazer, o propósito que Ele tem para a vida de cada um de nós como vasos. Aqui, se a gente olhar a fisionomia de cada pessoa, ninguém é igual. Não tem nem gêmeo, nem se for o gêmeo, pode ser na aparência física, mas na essência é diferente. Assim somos nós, cada um é um vaso com um propósito, com uma finalidade. Mas dentro de um único item que todos nós nos encaixamos é na total dependência de Deus. Porque é o oleiro que forma o barro. Se nós desejamos ser até mesmo vaso de barro, numa condição como essa, eu não vou poder como me automodelar, me auto-refazer, até chegar a um estágio de adorno externo dentro daquilo que Deus quer. Nós precisamos nos submeter, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos dar permissão para que o oleiro, que é o Senhor, venha moldar as nossas vidas. Então, Deus, o oleiro, é o Criador, é o artista celestial que molda e transforma a vida das pessoas, que molda e transforma as nossas vidas. Amados, toda vez que a gente adentra na casa do Senhor, Deus vem pronto para fazer algo diferente na nossa vida. E quantas das vezes a gente entrou e saiu sem alcançar esse objetivo do coração de Deus? No momento que nós estávamos adorando, Deus falou profundamente ao meu coração. Eu nasci no Evangelho. Eu fui gerada no ventre da minha mãe e minha mãe era do altar. Quantas idas e vindas, quantas experiências com Deus, e eu fui me atentar. Que eu não sei nem a metade do que é Deus. Eu quero te conhecer, Deus, eu não te conheço. Eu quero te conhecer, eu sei que há algo muito além, muito mais profundo, e eu quero isso. Então remove as barreiras do meu ser, remove as barreiras do nosso ser, remove as barreiras na igreja, para que o propósito grandioso de Deus se estabeleça. Então, amados, o barro, ele representa a fragilidade, a imperfeição e a dependência humana em relação a Deus, como já falamos. Mas existe o processo de moldagem.
E esse processo de moldagem é a ação do oleiro em moldar o barro, que simboliza o processo de transformação e aperfeiçoamento que Deus opera na vida das pessoas através de provações, aprendizados e experiências. Se a gente for olhar, nós não, Deus, como Ele já está presente aqui, olhar cada um de nós como vasos, ninguém está num estágio igual. Ninguém. Cada um está num estágio diferente. E dentro desse estágio, Deus está trabalhando. Deus está modelando, Deus está restaurando, Deus está aperfeiçoando. E uma coisa muito importante é que Ele age nesse processo de moldagem nos momentos mais difíceis da nossa vida. E qual tem sido a nossa postura diante dessas dificuldades? Às vezes é o reclamar, é eu orar tentando entender por que eu estou passando por isso. E às vezes eu não sei, isso não tem nada a ver com a minha vida, isso não tem nada a ver comigo. E a gente começa a comparar e a relacionar, eu sou fiel no dízimo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. E isso nos impede, nos distancia de compreender o que Deus está querendo fazer naquele processo. Eu digo sem medo e sem vergonha, eu estou vivendo um dos anos mais desafiadores da minha vida. Mas o melhor momento da minha vida com Deus. Ontem eu tive uma experiência que eu estou impactada até agora. Eu fui ministrar no culto de criança. Eu nunca vi, pastor, tanta liberdade do Espírito de Deus agir através daqueles pequeninos. Tanta espontaneidade, tanto poder de Deus na vida daqueles pequeninos. É por isso que a palavra diz que para herdar o reino dos céus nós temos que ser como criança. É assim que nós devemos vir à casa do Senhor, à presença do Senhor, totalmente dependentes e entregues. Eu fui renovada, eu falei, não precisa nem de palavra, na hora de ministrar não precisa nem de palavra, o quanto Deus falou através daqueles pequeninos. E eles se animaram e vão vir para a IBF, vão para o evangelismo conosco, Sandra, e eu creio que aquilo ali foi um presente de Deus, porque a gente tem sonhado muito com isso, de fazer um intercâmbio de líderes de ministério infantil na cidade, porque a gente teve conhecimento que tem igrejas com todo equipamento, sala, e não tem ministério infantil. Não tem quem trabalhe com criança. Então, é muita obra, é muita coisa que o Senhor tem a fazer. Então, esse processo de moldagem, eu creio que cada um de nós está num nível. Ninguém pode dizer aqui, está tudo bem, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Com certeza tem uma área, tem alguma coisa que nos incomoda, mas pare para pensar. Deus, Ele nos prometeu que jamais nos desampararia, não estamos sós. E que isso é um processo de remodelagem, de transformação, de restauração. Talvez Deus vai ter que nos colocar em condições de cacos realmente na mão do oleiro, como cacos, como barro, não aquele barro endurecido, mas o barro homogêneo, que se deixa conduzir pelas mãos do Senhor, porque a nossa tendência, não, desse jeito sim, não, mas assim não. Não, nessa área aqui não toca não, a nossa tendência é de querer conduzir aquilo que Deus deseja fazer através da nossa vida. Então, fique atento. Pare de reclamar, pare de questionar e agradeça. Senhor, eu me submeto. Eu estou entregue às suas mãos porque eu quero viver. Eu quero viver o teu propósito para a minha vida. E existe também o equipamento lá que é a roda do oleiro, né? A roda do oleiro representa a igreja e o processo de crescimento e amadurecimento espiritual, onde moldados nós somos pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é algo muito importante, fundamental. É por isso que nós, até a volta de Cristo, até o dia que Deus nos chamar dessa terra, a gente vai ir e vir à casa do Senhor. Vai haver essa necessidade, não somente quando estamos aqui, de estarmos diante da palavra de Deus. E como será que a gente tem tratado isso? Qual será o último momento que a gente dedicou realmente? Essa semana eu tirei de chegar do trabalho e meu filho entender isso. A gente não ligou a televisão, a gente não viu os programas que a gente gosta de ver. Nós tiramos para orar e buscar na palavra de Deus. Buscar na palavra de Deus. E essa roda do oleiro, que representa a igreja, que é o processo de crescimento e amadurecimento, é a forma como eu recebo essa palavra. Às vezes a gente separa os compartimentos. E essa palavra fulano tinha que estar lá. Não foi para mim, foi para fulano. Nunca é para mim. Não, isso aqui não. Isso aqui encaixa direitinho. Essa palavra foi para mim.
Não, mas aquela ali, poxa, aquela ali eu tenho que compartilhar com o tal. Mas não, a palavra sempre vai ser para conosco, sempre. Para nos tratar, para nos trabalhar, para estarmos dentro desse crescimento e amadurecimento espiritual, tem que haver submissão e entrega, temos que receber. Nós estamos muito acostumados, nossos ouvidos, em ouvir aquilo que queremos e descartarmos aquilo que não soa bem aos nossos ouvidos. Mas é na exortação que há crescimento, é na exortação que há amadurecimento, é na exortação que há o amassar de barro mesmo nas mãos do oleiro, para que venhamos tomar forma, a forma que Ele deseja, a forma que Ele quer. E quando nós entendermos isso, cada um no seu individual, cada um como vaso, com grandes coisas, o Espírito Santo de Deus vai poder fazer através da Igreja de Cristo. Essa palavra não é para a Igreja de Magé, é para a Igreja de Cristo. Eu costumo sentir isso, eu creio que todos os irmãos, às vezes a gente vem à casa do Senhor, a gente vai à presença do Senhor, parece que é difícil a gente chegar num nível de sintonia, de sensibilidade espiritual, parece que é difícil alcançar isso. Mas Deus, Ele está sempre no mesmo lugar, a diferença somos nós. É a forma como clamamos, é a forma como buscamos, é os interesses que envolve essa busca diante de Deus. Nós sabemos, até na intercessão sexta-feira, a gente sabe, não é necessário ter que vir para o templo, porque são muitas pessoas. Sempre quando se trata de oração, são poucos. São poucos que vêm para orar, são poucos que vêm para buscar. Mas isso faz parte. Palavra, oração, porque é na palavra que Deus começa a falar. A gente pode estar com o coração cheio de ansiedade por uma questão que preciso resolver, e a gente tenta mover do nosso jeito, e a ansiedade vai aumentando, mas quando você dobra o seu joelho, vai para a oração e para a palavra, você sente aquela calmaria, você sente aquele alívio, e você começa a ter os seus olhos espirituais abertos, e ver possibilidades e direção que você não conseguia ver, com seus olhos carnais. E a gente precisa analisar se isso está acontecendo, para mim ter a certeza se eu estou nessa roda aqui do oleiro, eu estou realmente me deixando conduzir. O oleiro, ele vai trabalhando. Às vezes a gente olha assim, parece que o vaso está perfeito, mas tem umas vezes que ele vai lá e bota na condição do nada e volta novamente. Aos olhos nossos pode estar tudo muito bem, mas aos olhos de Deus pode ter muita coisa que precisa ser mudada. Talvez muito além, a nossa situação possa ser muito além, muito mais precária do que aquilo que nós imaginamos estar apresentando diante de Deus. Então, na Bíblia, esses são os sentidos do que quer dizer o texto de Jeremias 18. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 20. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Amém, amados? Ora, numa casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que quer dizer esse texto. Aqui, Paulo está enfatizando que numa casa, simplesmente numa casa, há vários tipos de barro. Existe vaso de plástico, existe vaso de alumínio, existe vários tipos de vasos, recipientes numa casa que são usados para diversas finalidades. E geralmente eles são usados para guardar algum ingrediente, para guardar algum tipo de líquido. É nesse sentido que Paulo está enfatizando aqui. Mas o que isso quer dizer? O que isso quer dizer em relação a um conhecimento comum do dia a dia, doméstico, que toda casa tem vasos, mas ele está voltando essa palavra, trazendo isso no âmbito natural, para um despertamento que esse vaso, a Bíblia quando fala vaso, ela está se referindo a nós cristãos, ele está se referindo a nós igreja, e o que Deus espera de nós é essa disposição, a disposição para que sejamos usados como vasos na mão do oleiro. Então, somos vasos escolhidos para diferentes obras, assim como tem vários vasos dentro de um lar, dentro de uma casa, para diversas finalidades. Então, há vários vasos,
Todos nós aqui somos vasos escolhidos, vasos do Senhor. Cada um de nós fomos chamados para um realizar diferente, e um sentido diferente dentro do mesmo propósito, que é a obra do Senhor. Então, no entanto, todos somos dependentes, totalmente dependentes naquilo que Deus quer fazer através de nós. Ele quer nos remodelar, Ele quer nos restaurar, mas Ele quer nos encher. Ele quer derramar algo sobre nós. E se Deus derramar sobre qualquer um dessas formas, estágios que a gente estamos vendo aqui, será que o que Ele derramar vai ser dentro do propósito que Ele tem? Ou será que Deus vai derramar, vai se esvair, eu não vou dar continuidade àquilo que Ele deseja fazer ao derramar tamanha obra, tamanha unção, tamanha bênção sobre a minha vida? Então vamos abrir lá em Efésios 4. Versículo 11. Para entendermos o que é que o Senhor, nessa diversidade de vasos, o que Ele derrama, o que Ele tem a derramar sobre a vida de cada um de nós, em áreas diferentes, mas dentro do mesmo propósito, que diz o seguinte: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. São as atribuições, um é chamado para pastorear, o outro é chamado para ir lá para países remotos realmente para levar a palavra, outros são chamados para o evangelismo, para ir romper as portas mesmo da igreja e ir ao perdido. Então são esses chamados evangelistas, profetas, apóstolos, doutores, e você sabe qual é o seu lugar? E você sabe, dentro desses vasos, vários vasos que temos aqui, qual é o seu devido lugar? Até hoje, eu tenho isso ardendo dentro de mim, uma palavra que a Lélia ministrou no Ministério Elas. Se você não sabe qual é o teu lugar no reino, não vai haver fruto. Não vai haver fruto. A frutificação vem quando você sabe qual é o teu lugar. Aquilo a qual o Senhor te chama. Hoje o Senhor me deu um puxão de orelha sentadinha ali. Eu te chamei, eu me lembrei lá na minha adolescência, quando Deus usou um profeta de Deus para falar algo. A primeira coisa que eu fui descobrir através de Deus que Ele tinha sobre a minha vida. E você está fugindo disso. Eu quero mais. É nesse sentido aqui. E quando a gente se posiciona e sabe qual é o lugar, Deus faz. Deus faz e Deus age com intensidade, e a cura, e a libertação, e a transformação, e a agir de Deus como Ele deseja fazer todas as vezes que Ele vem estar ao nosso meio. Então a gente precisa definir isso. Quinta-feira, na consagração da intercessão, nós falamos sobre promessas. Existem as promessas pessoais, existe a promessa ministerial, dentro do reino, dentro da obra, e você sabe qual é a sua. É importante a gente ter essa consciência. Se você não sabe, comece a buscar isso diante de Deus. Qual é o meu lugar? Qual é o meu papel? E não abra sua mente a selecionar, não, a pastora Érica, aquela ali igual a ela, e a gente tende a se diminuir. A gente tende a comparar as pessoas. Eu quero ser como a Sandra que ministra o ministério infantil. Todos nós temos o mesmo valor. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. O que Deus espera é o nosso posicionamento, para que Ele venha fazer toda a restauração necessária e poder nos usar, poder nos encher, poder nos capacitar dentro do real espaço, dentro do real propósito ao qual Ele nos chamou. Então isso é importante a gente conhecer. É importante a gente saber qual o lugar, qual é o meu papel para aquilo que o Senhor ao qual me chamou. Então nesse texto, Paulo nos chama a atenção para a diversidade de vasos que existe em uma casa, assim como o uso diferenciado de cada um deles. O que diferencia um vaso de honra de um vaso de desonra não é o seu material primário. Nós vemos muito o que está por fora, muito o que é externo, ou aquilo que se é apresentado até mesmo em nome de Deus. Mas não é isso que define um vaso de honra ou desonra. Fator de ser de ouro ou de madeira não faz diferença na honra do vaso, mas sim a forma como ele é utilizado. É essa a diferença.
Não é se ele é de ouro, não é se ele é de prata. Amados, existem mansões, eu fiz até uma pesquisa, que tem mansões que o vaso sanitário da parte do banheiro, ele é todo adornado de ouro. Mas lá na área de visita e à frente da entrada das mansões, que é a varanda, não seria esse o lugar mais importante? São vasos de barro. Vasos de barro, sabe por quê? Porque o que é notório ali, o que é observado, não é do que ele é feito, é toda a sua arquitetura, toda a sua forma. Aí a gente dá para ver a diferença quanto a isso. O que vai determinar é como ele é utilizado. O que vai determinar a honra é como você se submete, é como você se entrega nas mãos do Senhor, para que ele faça o que é necessário fazer. E os dons, amado, a gente tem orado muito por isso, né, Sandro? Derramar de dons na vida das nossas crianças. Eu tive um sonho com essa igreja aqui. Eu tive um sonho do derramar do Espírito sobre a vida das nossas crianças. E nós cremos nisso. Nós cremos nesse mover de Deus. E os dons não são nossos. Os dons, eles são emprestados. O Senhor derrama, mas nós temos que dar espaço e nós vamos ter que prestar conta daquilo que foi derramado sobre a nossa vida, se nós fizemos ou não. E isso a nível pessoal, isso é muito sério. Eu sugiro que a gente comece a botar nossos joelhos no chão como igreja. Senhor, se eu sei onde é meu lugar, vamos tomar posição. Se eu não sei, Senhor, me ajuda, Senhor, me revela. Mas eu quero estar dentro do teu propósito. Eu quero ser um vaso para a honra e glória do nome do Senhor. Então, nesse caso, qual dos dois vasos é o de honra e qual é o do de honra? É o de barro ou é o de ouro? O que Deus está à procura? De vasos de barro, de ouro, de madeira? O que será que Deus está à procura? O que será que está no coração de Deus? Como será que Deus tem nos visto como vasos? Como vasos entregues à mão do oleiro ou conduzindo a sua obra como nós bem achamos? É tomados do conhecimento que adquirimos, dos nossos achismos, do nosso controle. Tudo aqui é do Senhor. Nada aqui é nosso. Nós podemos vir tocar o melhor violão, o melhor teclado, a melhor voz, mas é Ele que faz. É Ele que conduz, é Ele que opera, a honra é dEle, a glória é dEle. E já tem um bom tempo que o Espírito Santo de Deus não está encontrando o lugar que é dEle na igreja de Cristo. Não está encontrando o espaço que é dEle e que Ele tem reivindicado. E é por isso que o Senhor tem falado conosco nessa noite sobre essa palavra. Arrependimento é necessário. Reconhecimento daquilo que precisa ser retirado, daquilo que precisa ser aniquilado, daquilo que precisa ser removido, que não tem feito de mim um vaso de honra, mas de desonra, às vezes de forma desapercebida. Não é lá no cigarro, não é na droga, o pecado em si ele é geral, mas é no orgulho, é na soberba, é na altivez, é na disputa, é dessa forma. Mas a palavra de Deus diz que onde a liberdade, o Espírito Santo de Deus está, Ele está aqui. E que barreiras, que algemas, que cadeias, em nome de Jesus, sejam quebradas e desfeitas nessa noite. E que nós sejamos um canal livre para aquilo que Deus deseja fazer. Deus é muito mais do que a gente imagina. Deus é muito mais. Até se perguntar a irmã Georgiana, que tem 100 anos, é muito mais do que esses 100 anos, dentro do tempo que ela se converteu, que ela conhece do Senhor. Eu achei até interessante que Benjamin ouviu o dia que o pastor falou da irmã Georgiana dos 100 anos, ele não sabe quem é ela. Mãe, eu quero conhecer a senhora de 100 anos. Eu quero conhecer essa senhora de 100 anos que o pastor falou e que é serva do Senhor. É muito mais, até o último dia a qual o Senhor nos chamar. Nós precisamos estar atentos quanto a isso. Nós precisamos abrir espaço dentro da nossa casa, na nossa vida. Nós sabemos as áreas que vai sempre ser necessário mais. Vai ser necessário restauração, vai ser necessário mudança. Mas sempre a luz e a direção do Espírito Santo de Deus. Na obra de Deus não é diferente. Tem mais valor aquele que se deixa usar melhor. Aquele que se deixa usar melhor.
Existe o vaso de ouro, porque são alguns servos do Senhor, alguns vasos são usados para algumas missões, algum propósito de honra mesmo, não de honra, não é nem destaque, perdi aqui a palavra como falar, como no caso o pastor, que é um vaso que tem uma responsabilidade, como ele sempre diz aqui, de ensinar. Agora, o que a gente faz daquilo que é ensinado, somos nós que vamos dar conta ao Senhor. Então, algumas funções, perdi mesmo a palavra aqui, em relação por ser de ouro, né? Que o ouro é o metal mais precioso. Algumas funções importantes, então Deus seleciona mesmo, homens e mulheres, para exercer aquela função tão essencial, tão importante, como a figura também de um pastor. Então, cada vaso também, amados, tem um tratamento. Porque ninguém aqui está no mesmo estágio, ninguém passa pelas mesmas situações, ninguém está na mesma situação. Então, cada vaso, um tratamento. Então, vamos ver lá em Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. E eu vou ler somente o versículo 21 e o 22. Romanos, capítulo 9, 21 e 22, que diz o seguinte: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para perdição? Então, no versículo 21, nós temos a essência, aqui está a essência do Evangelho, que apesar das diferentes formas de uso, somos todos de uma mesma massa, ou seja, ninguém é melhor do que o seu próximo. Somos tudo da mesma matéria, independente de cada um estar numa diferente forma ou exercendo uma função diferente dentro do propósito único do reino. E já no versículo 22, nós vemos a paciência de Deus, demonstrado ao suportar os vasos de ira, os filhos da perdição, vasos que dedicaram a sua existência ao pecado e à profanação da obra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, quando foi Saulo, foi um vaso de ira, a qual o Senhor moveu uma grande perseguição, porque Jesus, antes de subir aos céus, ele deixou uma ordem: vocês vão para as nações levar a palavra. Só que eles ficaram centralizados só em Jerusalém. E Deus move uma grande perseguição, onde são levados a várias cidades, cada uma mais longe que a outra. E nesse momento Deus levanta Paulo. Deus levanta Paulo no vaso de ira. Deus molda, Deus transforma. E transforma num vaso para a honra e glória do nome do Senhor. É assim que Deus faz. É assim que Deus opera. É assim que Deus deseja fazer através de nós e em nós. E, já estou terminando, tá, amados? O vaso escolhido. Vamos falar do vaso escolhido. Atos 9:15. Atos 9, versículo 15. Que diz o seguinte: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Ali Deus estava mostrando até mesmo ao próprio Paulo o quanto iria importar sofrer pelo nome do Senhor. Que Deus estava levantando um vaso escolhido pelo Senhor, que ia passar por um processo doloroso, que transformação dói, é doloroso, e para um propósito que Deus tinha para a vida dele. Então a escolha, nisso aí a gente traz para nós, que a escolha de um vaso, ela se dá quando a obra tem uma necessidade extrema de um serviço, e nenhum dos vasos presentes se dispõe a fazê-lo. Tem vários vasos presentes, mas a necessidade é extrema. Aí Deus vai olhar e vai ver, dentro da necessidade, levantar um vaso, escolher um vaso e, através dele, usá-lo dentro desse propósito, usá-lo dentro dessa finalidade. Nós somos vasos escolhidos pelo Senhor.
Nós sabemos que somos. Deus tem um propósito para a nossa vida. E o Senhor nos trouxe aqui essa noite para nos fazer relembrar, fazer um feedback de toda a nossa trajetória, de analisar toda a nossa vida. Estamos satisfeitos? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que há uma insatisfação dentro de nós. Como também eu tenho certeza que há uma barreira enorme dentro de nós para que venhamos nos render como barro nas mãos do oleiro. Ele quer quebrar. Ele quer nos reduzir a pó, a cacos na mão do oleiro. Mas é necessário disposição, é necessário entrega para que ele venha fazer aquilo que ele deseja. É necessário limpeza. Quando era levado a oferta aos altares na casa do Senhor, os vasos tinham que passar por um processo de purificação. Hoje, quando a gente pensa no âmbito celestial, essa purificação é necessária. Quando o Senhor olha para nós como vasos. E remover escória. Eu não vou ler mais o texto, porque senão vai ficar longo aqui. Quando o texto bíblico diz da prata, o vaso de prata. A prata é um metal que, quando ele é extraído da terra, ele vem cheio de impureza. Ele é necessário passar por vários processos de purificação para que ele chegue na sua essência mais pura. Então, assim, é o que o Senhor deseja fazer de nós. Remover toda a sujeira, remover todo o entulho, remover toda a barreira. Que o Espírito Santo de Deus encontre liberdade. Que essa palavra seja recebida de coração aberto no seu coração. E que ela não morra. E que ela venha ruminar, e que ela venha te incomodar, e que ela venha vir à sua memória 24 horas por dia, até que nós nos coloquemos na condição de barro maleável nas mãos do oleiro. Esse vaso grande aqui, sabe o que representa, amados? A altivez, o destaque, os posicionamentos, as disputas que são reais dentro da igreja. Se a gente olhar, é bonitão, não é? Quem não quer ser esse vaso grandão? Nossa, se fosse escolher aqui, eu quero ser esse daqui. Mas isso aqui, ó, tem que morrer, tem que ruir. Porque isso aqui está tirando o lugar que é do Senhor. E mover na minha vida, através da minha vida, e mover na igreja de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus confirme, reconfirme. E eu creio que a partir de hoje, começou um trabalhar do oleiro que é Jesus, sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja de Cristo, em nome de Jesus, amém?